1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Constância e abundância. Constância, permanecer na obra do Senhor, permanecer servindo ao Senhor com alegria, com convicção que o céu existe e que Deus é aquele que provê todas as coisas na nossa vida. Constante e sempre abundante, abundante, produzindo na obra de Deus, produzindo para Deus, produzindo para aqueles que precisam de Deus. Portanto, irmãos, sejamos sempre constantes, sempre caminhando e abundantes, sempre produzindo. Lembrando sempre que tudo é para a glória de Deus, jamais para a nossa glória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Josué 1:8 está escrito: não se aparte da tua boca, Josué, o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Palavra de conforto, de ânimo, de exortação a Josué. Josué havia perdido o seu líder, o seu exemplo de vida, que era Moisés. E estava diante do povo, um povo tão difícil. E Josué estava desesperado. O Senhor aparece para ele e diz por 3 vezes: esforça-te e tem bom ânimo. Mas tão somente, Josué, não te aparte da tua boca o livro desta lei, a minha palavra. Obedece a minha palavra, Josué, porque tu serás vitorioso. E a gente observa, lendo todos os capítulos do livro de Josué, que Josué guardou de fato a palavra de Deus, porque foi próspero, foi vitorioso. Nós não vemos, irmão, nenhuma queda por parte de Josué, porque Josué guardou de fato a palavra de Deus. Ele atentou para o conselho de Deus, meditando e guardando a palavra de Deus. Romanos 5:8 está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, Deus nos amou de tal maneira que Ele nos deu a Cristo, seu Filho, seu unigênito, para morrer por nós, sendo nós vis pecadores. Portanto, meu amigo, minha amiga, valoriza o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por ti, por todos nós. Aceita Cristo como teu Salvador e começa a viver uma vida justa, uma vida honesta, sincera, uma vida em conformidade com a palavra de Deus, independentemente de qualquer que seja a tua instituição religiosa. A Bíblia é a nossa regra de fé, a regra de fé daqueles que verdadeiramente adoram a Deus. 1 Coríntios 6:15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Paulo traz aqui um exemplo específico com a igreja de Corinto, que alguns irmãos estavam se envolvendo em prostituição, em pecados na área afetiva. Mas isso aplica-se a qualquer área da nossa vida. E aí nós podemos afirmar como Paulo afirmou: não sabeis vós que o vosso corpo é membro de Cristo, que os vossos membros pertencem a Cristo, que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Portanto, que nós, irmãos, a cada dia estejamos nos policiando para não fazermos com que o nosso corpo se torne membro ou templo de meretrizes ou de pecados ainda mais graves. Que Deus abençoe. João 5:39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer conhecer a Jesus? Quer conhecer a verdadeira história de Jesus, o que Jesus tem para você, o que Ele pode te proporcionar, como você pode adorar a Ele? Quer ter a certeza da salvação? Quer ter a certeza, a convicção de que o que você está passando aqui neste mundo, você será exaltado no mundo vindouro, na vida eterna com Cristo? Quer ter esta convicção que não há mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus? Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, porque Jesus diz: examinai a palavra, as Escrituras, porque vocês entendem que nela vocês têm a vida eterna e são elas a palavra que dele testifica. Que Deus te abençoe. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia.
Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E assim a palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus ela é pregada por alguém que, por exemplo, está em pecado contra Deus. Não tem condição, por exemplo, de ocupar o púlpito de uma igreja, por exemplo. Mas a palavra de Deus está sendo pregada. O poder da palavra para quem está ouvindo, aquela pessoa que está contrita com Deus, está com o coração sincero para com Deus, ela recebe a palavra de Deus e ela é edificada. Muito embora que o instrumento que transmitiu a mensagem seja um instrumento sujo. Aí é negócio entre ele e Deus, ele com certeza pagará um preço. A palavra de Deus, ela tem poder. Atos 4:12 está escrito: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse capítulo 4 de Atos dos Apóstolos mostra que quando Pedro é preso, após estar evangelizando em praça pública, preso pelas mesmas autoridades judaicas que haviam prendido, martirizado e entregado Jesus para ser crucificado pelos romanos. Eles queriam fazer o mesmo com Pedro, mas Pedro estava cheio do poder do Espírito Santo de Deus e começou a fazer uma narrativa diante dos seus acusadores. O homem cheio de Deus é assim. E Pedro bradou e disse: olha, aquele Jesus que vocês crucificaram, ele é o Filho de Deus. É ele que nos traz a paz, a salvação. E tem mais uma, eu vou dizer a vocês, que eu não conheço outro nome dado entre os homens, aqui na terra, embaixo dos céus, pelo qual devamos ser salvos. Somente em Jesus, aquele que vocês crucificaram. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Filipenses 2:3, Paulo diz: Irmãos, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Quantas vezes nós nos deparamos com situações assim? Porque, por natureza, somos competitivos. No entanto, por termos a orientação de Deus, por sermos templo e morada do Espírito Santo de Deus, devemos conter esse instinto, esse excesso de competição, porque muitas vezes terminamos por fazer as coisas com contenda, com o desejo de nos vangloriarmos, de querermos sermos o melhor diante de todos. Paulo diz: irmãos, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. É difícil considerar o outro superior a nós, mas é bíblico e Cristo foi o nosso exemplo. Que Deus nos ajude. 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo instruindo a igreja com relação às contribuições, ele diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Tenhamos prazer, irmãos, de contribuir na obra do Senhor. E principalmente se você sabe que a igreja onde você está servindo, a liderança é séria, o pastor é um homem sério, é uma liderança que presta contas à igreja. Eu posso dizer, baseado nesse texto, você pode ler todas as epístolas de Paulo, você não vai ver em momento nenhum Paulo cobrando, ensinando ou exigindo dízimo, porque o dízimo ficou na antiga aliança. Agora, se você quer dar 10%, 20%, dê, mas dê fundamentado nesse texto, com alegria, com prazer, com satisfação. Que Deus te abençoe grandemente. E tenha cuidado para não estar contribuindo para uma liderança corrupta. Tenha muito cuidado. Salmo 46, o Salmo da vitória, a fé perfeita em Deus. Versos 1, 5 e 9. O verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O verso 5. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. O verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o Salmo 46, o salmista diz que Deus é na sua vida, Deus está na sua vida e Deus faz na sua vida. Então somente seja fiel, permaneça fiel a Ele, porque Deus só tem compromisso com quem permanece fiel diante dEle. Deus te abençoe. Medita no Salmo 46 e recebe vitória em nome de Jesus. 2 e 5 do livro de Zacarias está escrito: E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo, diz o Senhor, serei no meio dela a sua glória. Isso é uma promessa através do profeta Zacarias para Jerusalém.
Mas nós podemos trazer esta mesma promessa para cada um de nós. Deus é como um muro em volta de nós através do seu anjo que acampa-se ao redor do que o teme e o livra. E o seu Espírito Santo habita dentro de nós. Se nós de fato formos templo e morada do Espírito Santo de Deus, pela nossa postura de homens e mulheres de Deus, obedientes e fiéis ao Senhor. O Deus de Jerusalém, o Deus de Israel, é o teu Deus. Assim como ele é um muro de proteção em volta de Jerusalém, ele é um muro de proteção em volta da tua vida, em volta da tua casa e em volta da tua família, se fores fiel a Deus. Deus te abençoe. Tito 1, 15 e 16 está escrito: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. Quantos pastores, quantos líderes, quantos pregadores veem o mal em tudo na vida das pessoas, na vida das ovelhas, mas são homens prostitutos, ladrões, adúlteros, corruptos, estão envolvidos com a corrupção até o pescoço, estão conseguindo uma proeza: corromper os corruptos, mais do que os corruptos já são corruptos. Quantos pastores, quantos líderes estão prostituindo a política mais do que ela já é prostituída? Tudo para eles é impuro quando se trata das ovelhas, mas a impureza deles, eles sequer são capazes de enxergar. Cuidado com eles. Alerta. Mateus 15, 14. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Palavras de Jesus quando estava falando sobre a tradição dos antigos, dos anciãos. Aqueles que procuravam viver uma tradição sem viver uma vida reta diante de Deus. E aquilo trazia transtorno, trazia inquietação para o povo. E Jesus disse: olha, cuidado com eles, porque são condutores cegos. Eles são cegos e ao mesmo tempo querem conduzir as pessoas. Não conseguem porque são cegos. Quantos que se dizem pregadores, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus, hipócritas, enganadores, se comportam como cegos e como condutores cegos, conduzindo um rebanho, conduzindo uma multidão ao inferno. Cuidado com eles. Gênesis 18 e 14 está escrito: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Promessa que Deus fez a Abraão, já idoso. Sara, da mesma forma, Deus havia prometido um filho. E eles não acreditaram, desconfiaram, não creram. Mas o anjo do Senhor disse: existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Existe algo impossível para Deus? Não existe. Olha, ficam vocês sabendo, Abraão e Sara, que no tempo determinado por Deus, eu retornarei aqui, o anjo dizendo, eu retornarei e Sara terá um filho. E você vai ver no capítulo 21 do Gênesis que no tempo determinado por Deus, a promessa se cumpriu na vida daquela que já não podia mais conceber. E você não pode conceber, não pode ter vitória, Deus te dará vitória no tempo dele. Jonas 3:10 está escrito: e Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria e não fez. Deus havia determinado a destruição de Nínive, a destruição dos assírios, através da mensagem do profeta Jonatas. Mas quando aquele povo ouviu a sentença de Deus, o seu rei, o seu povo se arrependeu, até os animais tiveram que jejuar. Deus viu a sinceridade daquele povo, e o texto que nós acabamos de ler diz que Deus se arrependeu do mal que havia dito que ia fazer. Deus, ele ainda continua se arrependendo. Mas o arrepender-se de Deus não é semelhante ao arrepender-se do homem. Deus só se arrepende por aquilo, só revoga aquilo que somente ele pode se arrepender, somente ele pode fazer. Portanto, meu irmão, minha irmã, continua orando, intercedendo, buscando a presença de Deus, mas antes conserta o teu altar, porque Deus é o Deus que se arrepende e revoga a sentença e muda o mal em bem, assim como muda o bem em mal. Deus te abençoe.